Capítulo 11. Convite ao pensamento. André Luiz. Página psicografada, horas depois de haverem os médiuns deste livro estudado a possibilidade da aceitação de um convite para um programa de televisão. Todos os canais da publicidade respeitável são caminhos pelos quais a ideia espírita precisa e deve transitar. Nossa tarefa, porém, na hora que passa, é a de reavivar a chama dos princípios doutrinários. Convite ao pensamento, apelo ao raciocínio. Achamos-nos à frente de um mundo em reforma, casa em transição e refazimento, entre as acomodações do antigo e os desafios do novo. Somos trazidos a erguer um cenáculo para os valores da alma. Agitar opiniões seria distrair, perder a oportunidade na extroversão. O espiritismo evangélico pede ceareiros decididos a revolver as leiras da verdade. Silêncio e construção. Não importa sejamos poucos, o pão disputado com alarido nas praças foi a princípio um compromisso de trabalho entre o lavrador e o solo que lhe acolhe a esperança. Nunca desprezar a obscuridade do início. Acendamos com o livro a faísca de lume 4. Façamos a nossa parte. Outros realizadores virão. A obra não é nossa. Reflitamos na supervisão que verte do Cristo. Detenhamo-nos na reverência aos bons espíritos que o representam. O materialismo inventou máquinas capazes de sustentar o mínimo esforço físico para o homem na Terra, mas não lhe suprimiu as aflições do espírito. Quanto mais supercultos os povos do planeta, do ponto de vista do cérebro, mais ampla a taxa de sofrimentos de natureza moral. Conquanto indispensáveis na economia do progresso, os títulos acadêmicos e os avanços técnicos não curam as moléstias do pensamento e nem arredam do caminho o fogo das paixões. Somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio e no combate à praga da obsessão, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo, da angústia e da descrença, pelas quais se insinuam a força da sombra contra a luz e do desequilíbrio contra a harmonia, que rege a existência. Prossigamos. Permaneçam conosco a fé no poder supremo e a presença do Mestre, aquele mesmo eterno amigo que nos prometeu convincente. Aquele que nos segue não anda em trevas. Nova York, 6 de julho de 1965. Pequeno estudo estatístico em torno de desencarnações por suicídio e loucura nos anos de 1961 e 1962. Suicídio. Desencarnações por suicídio em 10 dos países que mostram índice mais elevados de óbitos desta natureza. Classificação por média anual tomada aos anos mais recentes da estatística mundial, conforme os dados informativos do Demographic Yearbook 1963, edição das Nações Unidas, New York, 1964. País: Áustria. 1962. Totais de desencarnações por suicídio. Suicídio e injúria feita a si mesmo, 1508. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 22,4. Alemanha, República Federal Alemã, 1961. Totais de desencarnações por suicídio. Suicídio e injúria feita a si mesmo, 10.116. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 18,4. Suíça, ano de 1961. Totais de desencarnações por suicídio. Suicídio e injúria feita a si mesmo, 1.001. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 18,2. Japão, ano de 1962. Totais de desencarnações por suicídio, suicídio e injúria feita a si mesmo, 16.439.
Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 17,3. França, ano de 1962. Totais de desencarnações por suicídio, suicídio e injúria feita a si mesmo, 7.112. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 15,1. Bélgica, ano de 1961. Totais de desencarnações por suicídio, suicídio e injúria feita a si mesmo, 1.348. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 14,7. Inglaterra e Países de Gales, ano de 1961. Totais de desencarnações por suicídio, suicídio e injúria feita a si mesmo, 5.589. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 12. Estados Unidos, ano de 1962. Totais de desencarnações por suicídio, suicídio e injúria feita a si mesmo, 20.207. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 10,8. Polônia, ano de 1961. Totais de desencarnações por suicídio, suicídio e injúria feita a si mesmo, 2.643. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 8,8. Portugal, ano de 1962. Totais de desencarnações por suicídio, suicídio e injúria feita a si mesmo, 770. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 8,6. Loucura. Desencarnações por loucura em 10 países que mostram índice mais elevado de óbitos dessa natureza. Classificação por média anual tomada aos anos mais recentes da estatística mundial, conforme os dados informativos do Demograph Yearbook, 1963, edição das Nações Unidas, New York, 1964. País: França, ano de 1962. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 77.890. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 165,7. País: Portugal, ano de 1962. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 12.838. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 143,1. País: Bélgica, ano de 1961. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 13.127. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 142,9. Polônia, ano de 1961. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 41.603. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 138,8. País: Japão, ano de 1962. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 71.478. Número de desencarnações em cada parcela de 100 mil habitantes, 75,3. Alemanha, República Federal da Alemanha, ano de 1961. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas,
39.932. Número de desencarnações em cada parcela de 100.000 habitantes, 73,9. País Áustria, ano de 1962. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 2.962. Número de desencarnações em cada parcela de 100.000 habitantes, 41,6. País Suíça, ano de 1961. Totais de desencarnações por loucura, senilidade, sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 818. Número de desencarnações em cada parcela de 100.000 habitantes, 14,9. Inglaterra e País de Gales, ano de 1961. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 6.756. Número de desencarnações em cada parcela de 100.000 habitantes, 14,5. Estados Unidos, ano de 1962. Totais de desencarnações por loucura, senilidade sem menção de psicose, em razão de causas mal definidas ou desconhecidas, 19.730. Número de desencarnações em cada parcela de 100.000 habitantes, 10,6. Notas dos médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Letra A. O presente estudo estatístico em torno do suicídio e da loucura, considerados em tese como sendo moléstias do materialismo, excetuados naturalmente os casos de natureza puramente orgânico, foi efetuado a pedido dos benfeitores espirituais Emanuel e André Luiz para que se avalie a necessidade da divulgação do espiritismo evangélico entre as nações. Letra B. Emanuel e André Luiz dirigiram as pesquisas aos médiuns nesse sentido, no mês de julho de 1965, em Nova York. Pesquisas essas que resultaram em estudos diversos, dos quais transparece que a média de desencarnações por suicídio e loucura na atualidade da Terra, em todos os continentes, é tão grave e significativamente tão alta quanto as do câncer e da arteriosclerose. Dos referidos estudos, destacaram-se os presentes apontamentos estatísticos para a apresentação sintética do problema, por mostra do assunto apenas em 10 países. Letra C. Um exemplar do Demographic Yearbook 1963, editado pelas Nações Unidas em Nova York em 1964, do qual foram extraídas as anotações acima, foi oferecido à Biblioteca da Federação Espírita Brasileira.